A respeito do poder da escolha, é muito importante nós entendermos com base bíblica que desde a criação da humanidade nós temos uma tendência muito grande a fazermos as piores escolhas, as escolhas erradas e que nos fazem mal e também nos distanciam de Deus. Se nós analisarmos dentro da Bíblia, desde a criação do mundo, quando Deus faz e forma o homem do pó da terra, Adão e Eva, a gente percebe que Deus coloca um poder de escolha sobre eles, colocando no meio do jardim uma árvore e dando uma ordem explícita para eles, que eles não poderiam comer daquela árvore, porque no dia que eles comessem daquela árvore, certamente eles morreriam. Era a condenação que estava sobre aquela decisão errada. E a gente percebe que desde o início nós temos uma tendência a fazermos as piores escolhas. O homem poderia comer de todo tipo de árvore, de todos os frutos, de todas as frutas, de tudo que Deus havia criado, peixes, enfim, só não podia comer de apenas uma árvore. E foi dessa árvore que o homem decidiu comer. A gente percebe que as nossas escolhas são afetadas por pessoas que estão ao nosso redor. Quando a serpente, argumentando com Eva a respeito daquela árvore, ela distorce a verdade de Deus em mentira, falando para Eva que não era bem aquilo que Deus estava querendo dizer. Pelo contrário, que no dia que eles comessem daquela árvore, os seus olhos seriam abertos e eles seriam como Deus. A partir daquele momento, a Eva, ela toma uma decisão errada, uma escolha completamente errada que mudaria e que de fato mudou o percurso da humanidade, em que eles tiveram contato com a pior escolha de suas vidas. Eles perderam o direito a estarem no Éden, perderam a eternidade, perderam a sua vida eterna e tiveram que, a partir de então, viver uma vida com uma série de sentenças pela escolha errada que eles haviam decidido por sobre eles. E a partir daí a gente percebe que a humanidade vem sempre tendo as suas piores escolhas. A corrupção do gênero humano estava instalada. A gente vê isso em Gênesis capítulo 6, que as pessoas estavam tão corrompidas e tão distantes de Deus que faziam as piores escolhas. Eles não eram capazes de fazerem boas escolhas, pelo contrário, estavam tão corrompidos que escolhiam sempre o pior para eles, não somente para eles, mas também, por consequência, a sua família e a sua posteridade. E, infelizmente, esse mal chegou até nós. Nós temos uma grande tendência a sempre fazermos as piores escolhas, a sempre escolhermos aquilo que nos afasta e nos distancia de Deus. E não somente isso, mas temos uma tendência muito grande a escolhermos aquilo que faz mal para a gente, quer seja na nossa alimentação, quer seja no nosso trabalho, quer seja com relação a qualquer uma outra coisa. Temos uma tendência muito grande a escolhermos sempre, a tomarmos sempre as piores decisões. A gente percebe que na sentença de Cristo, Jesus foi colocado diante de Pilatos e durante uma noite a sua esposa havia tido um sonho a respeito de Jesus e aquilo estava a incomodando muito. A Bíblia diz que ela sofreu muito nesse sonho. Então ela passa essa informação para Pilatos dizendo: Pilatos, não se meta na causa deste homem, porque eu tive um sonho e isso me fez muito mal. E Pilatos, tendo conhecimento da verdade, ele deveria ter se distanciado, mas não, ele se compromete e ele dá voz a pessoas que não tinham o direito de terem voz, mas ele dá esse direito a elas. E como era de costume naquela época, a Bíblia diz que eles poderiam escolher entre um prisioneiro, e esse prisioneiro seria libertado. E eles colocaram diante daquelas pessoas ali, que estavam participando do julgamento, Jesus, que era inocente, e Barrabás, que era um criminoso e merecia estar naquela condição. Jesus não merecia estar naquela posição, ele não merecia aquela sentença. Então veja bem,
era algo muito nítido, era algo muito claro. Jesus, que era claramente uma pessoa inocente, o Filho de Deus, que só havia feito e pregado o bem e realizado milagres e sinais, coisas extremamente boas para aquelas pessoas. Muitos deles provavelmente participaram ou vivenciaram esses milagres, e Barrabás, que era um criminoso. Então não tinha nem muito o que escolher. De fato, Jesus era o inocente, eles deveriam ter a decisão e a atitude de libertar a Jesus. Mas eles escolheram o pior, tomaram a pior decisão de suas vidas, influenciados por outras pessoas, pelos religiosos daquela época. Perceba que as nossas escolhas, elas sempre são influenciadas por outras pessoas e pelo ambiente que nós estamos inseridos. Isso desde Eva, com a serpente, e nessa ocasião, pelos religiosos que estavam influenciando aquelas pessoas a libertarem Barrabás e a crucificarem a Jesus. E foi o que de fato eles fizeram. Eles libertaram Barrabás e mandaram crucificar a Jesus Cristo, que era inocente. Pilatos tenta se ausentar, lavando as suas mãos e dizendo que caia sobre vocês o sangue desse inocente. E foi o que de fato aconteceu. O sangue do inocente Jesus Cristo caiu ou recaiu sobre a vida deles. Eles foram posteriormente muito punidos, severamente punidos, pela pior escolha de suas vidas. E nós percebemos que nessa fala de Pilatos, que caia ou que recaia sobre vocês o sangue desse inocente, é de fato o peso das nossas decisões e escolhas. É o que acontece com a gente, não tem como nos ausentarmos. Se nós escolhermos o bem, se nós escolhemos o bem, a verdade, essa atitude, essa decisão, essa escolha terá uma consequência boa e positiva sobre a minha vida. Agora, do contrário, se eu escolho o mal, eu também sofrerei as consequências da minha má escolha, da minha atitude e decisão errada. Então não tem como nos ausentarmos. Independente de qualquer coisa, nós temos responsabilidade sobre a nossa vida e sobre as nossas escolhas. Então, o que eu quero dizer para você é que opte por ter boas escolhas. Perceba o lugar que você está inserido. Não se permita ser influenciado pela serpente ou pelos religiosos que nos afastam das decisões e escolhas corretas e nos levam para decisões e escolhas erradas. Observe com quem você anda. Observe quem é ou quais são as suas companhias. E faça, para a gente terminar, como Josué. Josué, no capítulo 24, a partir do versículo 14, ele mostra para a gente o que é de fato fazer uma boa escolha, uma escolha acertada e correta. Ele diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Perceba que Josué, nesta ocasião, ele coloca a decisão nas mãos das pessoas, dizendo o seguinte: olha, eu já fiz a minha escolha, eu e a minha família já fizemos a nossa escolha. Agora, a decisão e a escolha de vocês está em suas mãos. E ele coloca aqui os deuses, mostrando que esses deuses eles já tinham servido e já haviam sofrido muito nas mãos de outros povos, nas mãos desses supostos deuses. Mas ele coloca o seguinte: olha, vocês sofrerão a consequência se fizerem uma escolha errada, mas sofrerão também a consequência se fizerem uma decisão acertada e correta. Então, nós não estamos livres das consequências das nossas escolhas, mas a partir da palavra de Deus e instruídos por Josué, nós podemos mudar o curso da nossa vida, o curso da nossa história, a partir de hoje, a partir de agora, fazendo uma boa decisão,
tomando boas atitudes e tendo escolhas acertadas. Para isso, é necessário que tenhamos a nossa vida pautada na palavra de Deus e observemos o local e o meio que estamos inseridos. Não basta apenas você ter a palavra em suas mãos se o ambiente que você convive é um ambiente que te leva sempre a ter as piores decisões. Então observe o ambiente que você está inserido e tome já a decisão de mudar a sua vida, de mudar a sua história, de mudar o percurso da sua vida, do seu futuro e também da sua posteridade. E tudo isso está em suas mãos. Você não tem como se ausentar, mas você pode, a partir de hoje e a partir de agora, ter uma decisão acertada. Que assim seja na sua vida, que assim seja na sua família.